Olá, bem-vindo à nossa terceira aula de matrizes e hoje com muita alegria nós vamos continuar o nosso curso e vamos dar continuidade com a nossa temática. Hoje nós vamos ver as operações matriciais e essas operações vão ser separadas em 2 vídeos. Neste nós vamos falar de quase todas e na próxima vamos deixar uma que é a multiplicação, que ela exige um pouco de mais tempo para a gente fazer mais exercícios e deixar bem claro. É sempre bom deixar um feedback aí nos comentários e curtir nosso vídeo também. Lembrando que nosso Instagram é o nosso e-mail. Então, para iniciar a nossa aula de hoje, nós já pegamos nossa caneta, vamos falar um pouco de operações entre matrizes. E eu gosto de escrever e falando que eu acho que você vai assimilar melhor as notações e tudo que cerca esse assunto, né? Vou colocar operações matrizes aqui, certo? E nós vamos fazer uma escadinha, né? Vamos falar a primeira operação, falar algumas propriedades dessa operação, a segunda operação e assim sucessivamente. E lembrando que a gente vai ter aula de exercícios também, tá? Envolvendo tudo que a gente estudou aqui, com concursos, questões do Boldrini também, que é o livro principal do ensino superior de álgebra linear, mas que também serve para ensino médio os exercícios que eu vou trazer aqui para vocês, certo? Bom, a primeira matriz que a gente vai trabalhar aqui na verdade, a primeira operação matricial é a operação de soma, né? Então, a operação entre matrizes, que é algo bem comum e algo bem simples, né? Não tem muito mistério nessa operação, né? Que no caso é a soma, porque ela é bem intuitiva, bem dinâmica e bem tranquila de ser assimilada. Então, vou mudar minha caneta. Então, vamos notar 2 matrizes aqui, né? Então, suponha que eu vou ter uma matriz A, M por N, mais uma matriz B, também M por N. Então, veja que a gente já começa no nosso estudo entendendo que nós só podemos somar matrizes de mesmo tamanho, né? Então, de mesma ordem, se você preferir, numa notação mais clara, né? Então, você só pode somar uma matriz 2 por 2 com uma matriz 2 por 2. Você só pode somar uma matriz 5 por 4 com uma matriz 5 por 4. Porque você vai somar elemento a elemento, certo? Então, você vai somar o A11A da matriz A mais o B11 da B, né? Então, os correspondentes são indicados pelos seus índices, eles vão ser responsáveis por isso. Então, pessoal, essa soma aqui ela é possível porque elas possuem a mesma ordem, né? Então, se a gente for anotar aqui alguns requisitos, né? Vou colocar um requisito aqui que no caso é possuir a mesma ordem, né? Então, possuir mesma ordem. Eu fiz essa abreviação, mas vocês entenderam, certo? Então tá aqui o nosso requisito. Eu poderia anotar, mas eu vou fazer já um exemplo mais prático para depois eu fazer a anotação, porque fica mais entendível o assunto, né? Então eu vou trazer um exemplo bem claro aqui para ilustrar bem o que a gente está dizendo. Então eu vou trazer um exemplo aqui de matrizes 2 por 2, né? Para serem mais fáceis de assimilar. Vou fazer uma matriz mais bonita aqui. Então tá aqui. Então suponha que tem uma matriz 1, 2, B, C. E eu queira somar com outra matriz 7, K, J, L. Isso aqui, pessoal, vai me trazer uma nova matriz de mesma ordem, né? Então, se você soma matrizes 3 por 3, você vai obter uma nova matriz 3 por 3 também. Então, deixa eu mudar a cor. Então, essa nova matriz, ela também tem que ser 3 por 3, de tal forma que a gente vai pegar cada elemento correspondente, né? Esse aqui é o A11, né? Então, esse é o índice desse elemento, né? Ele está na primeira linha e na segunda coluna, na primeira linha e na primeira coluna. Então ele vai ter que somar com esse aqui, que também seria o nosso A11 ou nosso B. Na verdade, vamos chamar ele de B1, né? Fica mais fácil. Porque o A11 ele é 1, né? Então o B1 é 7, mas porém eles estão com o mesmo índice nas suas respectivas matrizes. Então o 1 está na primeira linha da primeira coluna, vai somar com o da primeira linha da primeira coluna da outra matriz. Então vai ficar 1 mais 7, né? Vai ficar 1 mais 7. Esse aqui é o nosso
C11, né? Se a gente pudesse nomear esse elemento, a gente vai pegar o 2 e vai somar com um K, né? Vai ficar 2 mais K. Vamos pegar o B e somar com o J. Então vai ficar B mais J. E o C com o L, né? Então vai ficar C mais L. Isso aqui a gente pode até fazer as contas que nós conseguimos, né? Então a gente pode somar número e deixar as letras desse jeito, né? Porque eu não sei quem é B nem sei quem é J, né? Em valores numéricos, se forem, né? Então 1 mais 7, 8. Vai ser 2 mais K. Aqui vai ser B mais J. E aqui vai ser C mais L. Tá meio feio, mas deu para entender. Então, pessoal, somar matrizes é muito fácil, né? A gente vai pegar uma matriz de mesma ordem, 2 ou 3 matrizes de mesma ordem, e vai somar seus elementos um a um, certo? Mas como o nosso curso é bem completo, o negócio de falar que o nosso curso é bem completo mesmo, nós vamos agora... nós vamos notar matematicamente, com a linguagem um pouco mais formal, o que é essa soma entre matrizes. E depois a gente vai falar sobre as propriedades, né? Então a gente pode vir aqui e falar sobre a soma, né, entre matrizes, e vamos definir aqui essa soma matricial, né? Então vou colocar aqui soma. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Então soma entre matrizes. O que seria essa soma em notações matemáticas, né, de casos genéricos? Como é que eu poderia caracterizar essa soma? Então vamos pegar a definição, que é sempre por onde a matemática caminha, né, por definições. Então a gente vai vir com a nossa definição aqui, para a gente poder notar isso aqui. Então a soma entre matrizes, então seja... vou colocar aqui essa letra, sejam duas matrizes. Vou colocar só o mat, né, para a gente já sabe que é matrizes. Vou colocar a matriz A, M por N, e B, M por N. A gente realizar a soma A mais B no caso, a gente fazer o quê? Pegar cada elemento, né, e somar com o seu respectivo elemento. Então a gente pode falar que o A mais B é igual a matriz C, que também é M por N, né? E lembrando que o nosso A, vamos definir o nosso A aqui, é formado pelos elementos A e J, M por N. E o nosso B, ele também é formado por elementos do tipo B e J, né? Ou seja, tem seus índices aí, M por N. Então, o C, ele vai ser uma matriz desse tipo aqui, ó. Então, a matriz C, que é a matriz soma, né? Ou seja, é o resultado de A mais B. Então, essa matriz C vai ser formada por elementos A e J mais B e J, M por N, né? Então, a gente vai somar elemento a elemento, né? Então, a gente pode até falar aqui para cada IJ correspondente. Então, isso aqui é mais ou menos uma notação dessa soma aqui. Eu abreviei algumas coisas aqui, mas de uma maneira mais geral, somar matrizes é isso. Porém, né, o assunto ele é muito mais além disso, né, porque ele tem as suas propriedades, que são poucas, são só 3 por enquanto. Eu vou trazer as propriedades abordadas pelo álgebra linear Boldrini, certo? Então a gente vai trazer essas operações aí para facilitar o nosso cálculo. Essas propriedades elas são muito importantes porque vão ter casos que a gente não vai saber se nós podemos realizar determinadas operações ou determinadas manipulações com a soma entre matrizes, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre as propriedades, né? Então a gente tem que falar de propriedades para cada operação. Então vou falar de propriedades da soma. Só vou colocar a soma porque eu acho que não tem necessidade da gente estar deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui. Pronto, acho que ficou bom. Pronto, está bem enquadrado aí. E vamos notar aqui cada propriedade, né? Vamos notar a propriedade P1, que a gente vai chamar de propriedade comutativa, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Que é, por exemplo, se eu tiver... Vamos primeiro definir aqui as propriedades, né?
Então, seja A e B matrizes. Tá, vou colocar sejam A e B matrizes de mesma ordem, né? Para que a gente possa assumir essas propriedades de acordo com o que é requisitado na operação da soma. Tem que ter a mesma ordem, né? Pronto. Então a gente tem aqui P1 aqui, tá? Então a gente já vai colocar P1, que é a propriedade 1 da soma, né? Então a gente pode falar que A mais B é igual a B mais A. Isso aqui é chamado de comutatividade, tá, pessoal? Isso aqui é uma propriedade chamada comutatividade, porque não importa a ordem em que eu somo as matrizes, certo? Que vai dar o mesmo resultado, né? Um exemplo disso, né? Um exemplo mais prático é o seguinte: se eu tenho uma matriz 2, uma matriz unitária, mais outra matriz unitária, isso aqui é igual à matriz unitária 3, essa que tem formado por elementos 3, mais essa aqui. Então, tanto faz, tá? Eu somar essa aqui primeiro ou a outra, tá? Bom, vamos fazer a P2 agora. A propriedade 2. Então, P2 é a operação que nós chamamos de associatividade, né? Então, se eu tenho 3 matrizes somando, se eu tenho A mais B mais C, né? Isso aqui é igual a eu somar A mais B primeiro, né? Então, a associação que nós fazemos, certo? Então, a gente soma B mais C para depois somar com A. A gente também pode somar A mais B depois somar com C, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de propriedade da associatividade. Continuando, né? Nós temos mais outra propriedade aqui para trazer para vocês, que é a propriedade que nós chamamos no caso, quando a gente estuda números reais, é o elemento neutro, né? Então a gente vai ter um elemento neutro da soma, né? Que é a P3. Então, se a gente somar uma matriz A mais uma matriz nula M por N, certo? Lembrando que isso eu vou colocar aqui a dimensão não, a ordem de zero da matriz nula, para indicar que isso aqui é uma matriz que é diferente de um número real, tá? Só para lembrar isso para vocês. Então, esse aqui vai ser o próprio A, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma matriz 2 e 3, somar com a matriz 0 e 0, a gente vai continuar com a matriz que é formada pelos elementos 2 e 3. Tranquilo? Para a gente ficar bem claro isso aí. Bom, então de soma, pessoal, é isso, tá? Então são essas 6 propriedades que a gente tem que estar bem desenvolvidas na nossa cabeça para que a gente consiga futuramente fazer algumas provas de alguns exercícios, tá bom? Diante disso, a gente pode continuar falando sobre mais 2 operações que eu separei para vocês, certo? Então, vamos definir aqui a nossa nova operação. Deixa eu tentar fazer um zoom ficar melhor aqui possível para vocês. Vamos mudar um pouco a tela aqui para que ela fique bem proporcional. Pronto, agora sim tá ótimo. Perfeito. Então tá aí a nossa lousa. Bom, a nossa segunda operação é a operação que nós chamamos de multiplicação de matriz por escalar. Então eu tenho uma matriz, né? Eu tenho uma matriz e eu multiplico essa matriz por um número, certo? Então é um produto entre uma matriz e um número, certo? Então, bom deixar isso bem claro, né? Porque às vezes a pessoa acha que a gente está multiplicando matriz com matriz. Multiplicar matriz com matriz é uma coisa, multiplicar a matriz com um número escalar é outra, certo? Então, a nossa segunda operação, vou colocar aqui nossa segunda op da nossa aula, que vão ser 3 operações, é o que a gente chama de produto
produto de matriz por escalar. Muito importante essa operação, porque a gente vai ter em todo o nosso assunto de matriz que está realizando essas operações, né? Você vai ver que quando você multiplica um número por uma matriz, existem fatores que vão influenciar muito naquela nossa matriz. Mas por enquanto a gente só vai aprender a operação e não entender o que está acontecendo por trás daquilo ali, certo? Então, eu poderia definir matematicamente, mas eu vou trazer um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. E depois eu anoto, como a gente sempre trabalha aqui no nosso canal, porque nós queremos que você aprenda, né, acima de tudo, e não que você fique decorando definições, certo? Então, por exemplo, seja K, vou definir K, um número, pode ser um número real aqui, certo? Então, K pertence ao real, e no caso B é uma matriz M por N. E aqui não importa aqui a dimensão não importa a ordem dessa matriz, certo? Então, se eu fizer KB, isso aqui é igual a multiplicar K vezes essa matriz B, certo? M por N, no caso, essa matriz que a gente fala que é B. Então, vamos trazer um exemplo dessa matriz B, né? Então, suponha que nessa matriz seja formada pelos elementos A, B, C, D, E e F. A matriz aqui 2 por 3, né, porque tem duas linhas e 3 colunas. E a gente fazer esse produto K, que é um número escalar, que é um escalar por uma matriz, isso é a mesma coisa que eu multiplicar cada K por cada elemento, tá? Então é bem intuitivo e bem fácil também. Então a gente abre a matriz e o K vai multiplicar cada elemento dessa matriz. Olha aí. KE e KF. No caso, a matriz ela continua sendo M por N, né? Ou seja, a ordem dela não vai se alterar se a gente multiplicar um escalar por uma matriz. Agora a gente pode até continuar aqui e já fazer a próxima operação. Vamos trabalhar aqui. No caso, a gente pode definir, né? Que é o que falta para a gente conseguir trabalhar esse assunto é definir. Então a gente vai definir a operação de escalar, produto de matriz por escalar, desse jeito, né? A gente vai fazer uma definição aqui. Então, vou colocar aqui, sejam A uma matriz com A igual a IJ M por N e K um escalar constante, né? A gente pode pensar aqui um escalar constante. Eu realizar a operação KA é igual eu realizar KAIJ M por N para todo, né? Para todo AIJ, certo? Dessa matriz. Então a gente vai fazer essa operação dessa forma aqui, certo? Multiplicando cada K por cada elemento e assim o K ele vai estar lá dentro daquela matriz, num produto, né? Bom, a gente precisa agora também notar as propriedades que vão ser de total importância, né, nessa operação, porque a gente vai precisar usar essas propriedades na hora que for provar certos argumentos, né? Bom, vamos ver se eu lembro de todas as propriedades. Se eu não lembrar, eu dou uma consultada aqui, porque são muitas propriedades que cercam as matrizes. Então, vamos lá para as propriedades. Esse produto aqui. Então, um de cara que a gente já pode trazer aqui é o seguinte. A gente pode fazer o produto K, uma distributiva A mais B aqui. Isso aqui vai ser igual a KA mais KB, certo? Então é a propriedade que a gente chama de distributividade, né, com o escalar, né? Lembrando que A e B são matrizes, né? Vou até anotar aqui, A e B são matrizes, tá? E o K é um escalar, tá?
Só para que as pessoas não fiquem com essa dúvida aí. A gente também pode trazer outras propriedades acerca desses caras, né? Que, por exemplo, o K pronto, a gente pode fazer K vezes A como sendo igual a KA, certo? E também a gente pode trazer mais uma propriedade que é muito interessante, que ela traz todos esses questionamentos, né? Que é o seguinte: se a gente multiplicar o número 0, opa, deixa eu mudar a cor aqui. Se a gente multiplicar o número 0, né? Agora vamos definir aqui 0 por uma matriz A, isso aqui vai me trazer uma matriz nula. Então esse 0 aqui é um número real e esse 0 está indicando aqui uma matriz, certo? Então se eu pegar, por exemplo, minha matriz A aqui, então suponha que minha matriz A ela é assim, eu multiplico um 0 aqui, isso vai me dar justamente 0, 0, que é justamente a matriz 2 por 2, certo? Bom, então, para a gente, essas propriedades elas vão ser muito interessantes, né? Porque elas vão estar justamente abordando vários tópicos referentes às matrizes, né? Que vão nos auxiliar para provar alguns argumentos, né? Que a gente vai encontrar aí na frente, certo? Então a gente vai trazer agora a nossa terceira operação, que é uma operação muito importante, né? Com certeza não tem nenhuma que seja importante, mas que não seja importante, mas todas são. Só que essa a gente vai ver ela com muita frequência quando a gente estudar determinantes, né? Então daqui a pouco a gente vai estar estudando determinantes e vai estar vendo muito essa operação que é a transposição de matrizes, certo? Alguns falam de ser uma operação, outros falam de ser uma matriz que tem características determinadas a partir desse conceito, né? Então, mas a gente vai tratar aqui com uma operação, tá? Depende do autor, mas aqui a gente vai trazer o do Boldrini, que é uma operação, certo? Então, a nossa OP aqui é a transposição, que é a nossa terceira operação, que no caso são 4, né? E a quarta a gente vai trazer na próxima aula, que é a multiplicação. Dando spoiler já, né? Então, trazendo aqui a transposição, né? Essa aqui já tem uma notação um pouco mais diferente, né? Não é pesada, porque tudo aqui em matrizes é mais fácil, né? Então não tem nada que a gente possa achar que é difícil nesse assunto aqui. Na verdade, tudo é bem tranquilo, certo? Então, quando a gente pensa em transposição, eu vou trazer um exemplo, né? Porque se eu notar, primeiro vai ficar estranho de entender. Mas basicamente, eu tenho aqui uma matriz A, B, C, D, E, F. Eu vou chamar essa matriz aqui de A. A matriz transposta eu vou chamar de matriz ou A' ou AT, depende do autor, tá? Então a matriz transposta é a matriz que as linhas da matriz A viram colunas e as colunas da matriz A viram linhas, né? Então a gente vai fazer o seguinte: essa linha vai virar coluna, né? Então vai ficar A, B, C, e essa linha vai virar coluna também, D, E, F, certo? E veja que cada coluna, né, virou uma linha, né? Então é bem simples, né? Você pode ou tomar as colunas da matriz A ou tomar as linhas, que vai dar do mesmo jeito. Eu prefiro tomar as linhas, porque a gente pega a primeira linha e transforma na primeira coluna da matriz transposta. Pega a segunda linha e transforma na segunda da matriz transposta, certo? Bom, vamos trazer algumas propriedades aqui, porque depois a gente vai trazer mais propriedades ainda sobre as outras operações quando for trazer a multiplicação, certo? Então, falando sobre propriedades da transposição, vamos trazer a P1 aqui, né, que é justamente a transposta da transposta é a própria matriz A. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma matriz transposta e eu pegar essa matriz e realizar uma nova transposição,
isso aqui vai me trazer a matriz A de novo. Como assim? Por exemplo, se eu tenho uma matriz A, B, C e D. Isso aqui é a matriz A. A matriz transposta vai ser igual a... Pega a primeira linha e transforma na primeira coluna. Vai ficar AB e CD, né? E aí, se eu fizer uma nova transposição disso aqui, né? Isso aqui vai me trazer o quê? AB, né? E CD. Que no caso é a própria matriz A também. Então, a transposta da transposta é a própria matriz A. Certo? Já para como a P1 que a gente pode trazer aqui. Vamos trazer a P2 aqui agora. Nossa P2, ela é a seguinte. Duas matrizes, né? Duas matrizes, na verdade não. Vamos só trazer o conceito de uma matriz. Então, uma matriz, né? A gente pode, já vou anotar aqui. Uma matriz A, ela é simétrica. O que é uma matriz simétrica? É aquela matriz que funciona como aquele nosso espelho, né? Ou seja, que no caso o elemento A e J é igual ao elemento AJI. Tá? Então a matriz A ela é simétrica quando o nosso A é igual ao nosso A transposta. Como assim, Thiago? Lembra que matriz simétrica é aquela matriz que tem um espelho, né? Então tem 1, 2, 3, aí tem 0, 0, por exemplo, 4, 4 e 3, 3, né? Isso aqui é uma matriz simétrica, tá? Tem esse espelho acontecendo aqui, certo? Então, para ela ser simétrica, o que tem que acontecer? A própria matriz tem que ser igual à sua própria transposta, né? A gente pode ver isso nesse exemplo aqui, por exemplo, 2 e 2, né? E aí, pessoal, vocês vão estar vendo agora que se a gente calcular isso aqui é a matriz sendo a matriz B, essa é uma matriz simétrica, né? Porque veja que ela está funcionando como um espelho, né? Diagonal 1, 3 está funcionando como um espelho. Se eu calcular a transposta disso aqui, né? Se eu fizer a B', a primeira linha vai virar a primeira coluna e a segunda linha vai virar a segunda coluna. Mas veja que essa matriz aqui, B', é igual a matriz B, por isso que ela é simétrica. Então a matriz ela só pode ser simétrica quando a matriz A for igual à matriz transposta, né? Ou seja, quando sua matriz é igual à sua transposta. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma operação. Sim, tem mais uma assim, mais uma propriedade, né? Que ela é bem intuitiva também. Uma P3 aqui que a gente chama. Então uma P3 ela é o seguinte, né? Seja uma soma, né, de matrizes, e eu fiz a transposição disso aqui. Isso aqui vai ser igual a transposta mais a B transposta também. Certo? Bom, então pessoal, para a nossa aula de hoje nós vamos ficando por aqui. Tem um contato, né? Tem o meu contato aí, para você quiser ter um acompanhamento particular. No Instagram também, do nosso canal, então siga lá. E até a nossa próxima aula de matrizes para fechar o nosso curso e sair bem tranquilos.